Eu larguei o violino porque eu não podia fazer serenata, tinha que tocar e cantar, né? Eu não pedi. Você como todo... A gente brinca de ser caipira, mas o ser caipira... Hoje, você sabe que um dia desse eu falei para uma prima minha de terceiro grau, uma coisa assim, porque nós caipira, ela ficou ofendida. Daí eu falei assim, minha filha, na minha época falar que a gente é caipira é um elogio. Agora nesse mundo moderno, politicamente correto, então virou uma coisa, você não pode falar que nós somos caipiras. Graças a Deus. Então você lá de Santa Cruz, Do Rio Pardo. do Rio Pardo, porque tem que falar, porque tem muita Santa Cruz. Tem, O que não falta no Brasil é Santa pronto. Cruz. Do Né? Rio Pardo também. Essa é a terra de Santa Cruz mesmo. Eu sei que você fez EAD, mas eu não conheço a sua história de ator antes da EAD. Como é que é? Você tinha teatro amador lá em Santa Cruz? Não. A minha história de ator antes da EAD não existiu. Como é que você foi parar na EAD? Fui parar porque eu queria ser artista, mocinho. É assim, eu era locutor de rádio, da rádio lá. E tinha uma permuta da rádio com o cinema. Eles divulgavam os filmes e a gente não pagava para entrar. Então eu ia toda noite. Toda noite. Então, era um filme por noite, né? Não tinha esse negócio assim, um filme só. Então. O único dia que repetia, segunda-feira à noite, repetia o filme de domingo. Tinha seriado, as matinês de domingo, Tambores de Fumanchu, Flash Gordon, Capitão Marvel, Cavaleiro Negro, enfim. E eu me lembro sempre bem do Robin Hood, né? Eu queria ser o Robin Hood, sabe? Que ficava assim, duelando com o cara e beijando uma princesa assim entendeu? Aquelas coisas de... E na rádio tinha, por exemplo, Dia das Mães, tinha um programa sobre as mães, era um texto que já vinha pronto, não sei de onde, né? Assim, daqueles que distribuíam para as rádios do interior na época, então, sobre mãe, Semana Santa. Eu já tinha sido Menino Jesus no Alto de Natal, alguma coisa assim? Não, era Natal. A Vida de Jesus. Era Natal, tem até uma foto aqui. Eu de Menino Jesus, eu fui 3 anos em Menino Jesus. Né? Eu tinha o cabelo até aqui, loirinho, olho azul, aquela coisa toda. Não sei porque que Jesus tinha que ser loiro de olho azul, né, na Palestina, mas, enfim. Mas, era rádio, né? Aí eu soube que tinha uma escolinha dramática aqui, quando com 20 anos eu vim para cá para fazer escola, mas eu vim 0 quilômetro mesmo. Você nunca tinha pisado palco mesmo? Nada? Não, tinha aquelas coisinhas de escola. Tinha o professor Teófilo de Queiroz Júnior, por exemplo, que dava aula para mim no curso normal de História da Civilização Brasileira, no comecinho assim, de Ciências Sociais e tal, ele de vez em quando montava umas pecinhas lá, assim, e por umas 2 eu fiz, mas era esquete, era uma vez só, enfim. E até foi engraçado, porque ele falava Brecht. Aí eu falei, Brecht. Aí aqui na escola falava Brecht, um dia eu encontrei com ele numa festa e falei, você sempre me ensinou errado, porque é Brecht. Ele falou, não, e era Brecht mesmo. Alemão, né, para ser alemão. Pois é. Mas aí, uns 3 anos depois, porque eu fui morar no Mandaqui, lá na estrada de Santa Inês, lá, no primeiro ano na casa de uma tia. E aí também não dava para fazer, e aí eu tinha que trabalhar durante o dia. Até Você fazia o quê? Trabalhava em quê? Eu vim, o meu primeiro emprego foi numa concessionária Sica Chambord,
É um carro francês horrível. Tem que avisar que é marca de carro, senão... Era muito... Dava até dó de quem comprava. Eu me lembro que Mas era bonito o Miami. Pois é, mas bonito... Belo Antônio. Muita coisa bonita aí, que conteúdo oco, né? Porque no outro dia a pessoa que comprava já chegava, já voltava na oficina lá com o painel tudo queimado. Enfim, eu tinha vergonha, sabe? Eu sabia que eles estavam vendendo porcaria, mas enfim, trabalhava lá. E vendia trator Valmete também. Esse era bom. Acho que existe até hoje. Tem. E fui indo, e no caminho eu sabia que tinha, mas eu não sabia onde era, a escola. A escola. Aí começaram as coincidências. O meu ônibus, o daqui, que é para lá do Alto de Santana, né? Passava em frente do Liceu de Artes e Ofícios, Escola de Arte e Trabalho de São Paulo. Eu já marquei o lugar. E toda vez que eu passava, eu botava a cara na janela, mesmo com chuva, para ver aquela plaquinha. Até que eu fui, por uns 3 anos, 2 anos e meio, em São Paulo, pensei no vestibular, tinha uns 300 e tantos candidatos para 30 vagas. Quer dizer, você veio para São Paulo, para trabalhar em São Paulo. Você mudou para São Paulo, depois você não veio para fazer a escola de arte dramática? Eu pretendendo fazer. Com o sonho disso. Fazer escola. Mas demorou 2, 3 anos para fazer. Porque eu tinha que... Ficou tempo, fui morar na Santa Cecília, ali na Canuto Duval, que já podia ir a pé, entendeu? O outro emprego que eu tive, vendia implemento agrícola de uma firma gaúcha, a Grauto. Depois que eu entrei na EAD, a partir do 2º ano, quase 3º ano, começou montagens, e aí eu precisava de meio período, aí fui no banco lá, banco hipotecário lá brasileiro, que hoje é o Chase Manhattan. Engraçado, quando eu fui sair do banco, eu pedi demissão, eu falei, não, a gente vai te promover. Eles achavam que eu estava insatisfeito com o banco, mas não era, eu já estava no Teatro de Arena quase. Né? Você já tinha se formado na EAD nessa história. Nessa altura você já estava... Eu entrei nesse banco. Você já tinha o DRT já? Não tinha DRT. Claro que não, estou brincando. É duro conversar com caipira, né? Porque tem essas pegadinhas e você cai, né? Porque tem pegadinha e você cai. Não, esse é um assunto que a gente vai trocar daqui a pouco. Ingenuidade nossa. Nossa, do caipira. Acredito nas pessoas, né? Graças a Deus. É cismado, mas acredito. Aí, quando eu terminei a EAD, eu estava nesse banco. Aí eu fui para o teatro, fiz a peça Esse Ovo é um Galo, do Lauro César Muniz, que tinha montado na EAD, e a Ruth Escobar gostou. E foi fazer profissionalmente, levaram uns 4 ou 5 da gente lá, e eu era um deles. E estava a Feira Paulista de Opinião lá também, no Teatro Ruth Escobar. E aí o Fagundes e a Araci Balabanian saíram do elenco, aí o Boal me convidou para entrar no lugar do Fagundes. Aí a gente fez a feira, eu estou pulando coisa já, né? Fez a feira, mas né? aí eu acho que daí começa a sua carreira profissional, começa mesmo, né, para valer. E aí ia ensaiar uma outra peça chamada Macbeth, que é uma sátira em cima da obra do Shakespeare, não é nem do Macbeth só. E tinha que ensaiar à tarde, aí não dava. Você pegou a Feira Paulista na época da repressão? Você estava lá na repressão ou já tinha acontecido? Eu peguei uns 1 mês e meio, 2 meses depois. Depois? Que estreou. Mas tinha, por exemplo, soltaram ampolas de gás lacrimogêneo lá embaixo, no fundo do Teatro de Escobar, na Sala Gil Vicente. E o povo, quando saía, pisava na ampola e o lugar. Aí, uns 3, 4 dias, porque não tinha ar para sair aquilo lá. Aí teve que não fazer espetáculo e tal, um monte de coisa, desmontou
teve depois do quebra-quebra da Roda Viva, nós tivemos a ideia de armar uma proteção lá embaixo, que poderiam ser as próximas vítimas. E aí tem uma espécie de poço de orquestra pequenininho que tinha na época o Escobar. A gente fez uma coisa, cumprimos assim, mas era armadilha, se você entrar ali, caía. Né? E aí, o primeiro que caiu no dia seguinte foi o Zanoni, que chegou, o Zanoni Ferriti, que chegou às 4 horas do teatro, tinha esquecido. Entendeu? Bom, enfim, tinha armas de verdade, no caso de uma invasão lá. Então, a gente ensaiou, fica lá, nunca ninguém tinha dado um tiro na vida. Fica lá no canto de cima, fica assim e tal, parecia tudo, né? E tinha arma de festim que usava na peça. Aí tinha da peça do Guevara, sobre o Guevara lá, no Boal, já foi, acho que, a primeira experiência do Sistema Coringa. O Guevara era, na peça, chamado Comandante. E quem estava com o bonezinho do Guevara, a partir daquele momento, era o Guevara. Era lindo. E música do Gilberto Gil, desconhecido Gilberto Gil, tinha Sérgio Ricardo também, né? Sérgio Ricardo, Caetano Veloso, enfim. Que ninguém conhecia ninguém, né? Do Lobo. Aí e tinha uma cena, porque eram vários personagens. Um dos personagens que eu fiz era um repórter que estava entrevistando um coronel que matou o Guevara, na Bolívia. Feito pelo Renato Consorte, com aquele óculos escuro, que era o símbolo do gorila, né? Na época do general, era o óculos escuro. O Renato fazia bem. O gorila era um xingo que os militares odiavam, né? Nossa Senhora. A América Latina inteira. Aí então, eu posso levantar? Eu acho que pode. Aí tinha uma marca. Primeiro assim, eu chegava, falava, coronel, o comandante foi capturado vivo, olha como eu lembro, capturado vivo, no sábado, 7 horas da noite, ele foi encontrado morto, no sábado, domingo, 7 horas da noite, foi encontrado morto, segunda, 10 da manhã. O que o senhor tem a dizer com isso? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Pá! Tiro. Festim. Para baixo. Assim. E antes ele dava um tiro, não sei de quem do elenco lá. E o contra-regra. E nessa cena, na cena anterior, ao tiro anterior, estava eu, o Bodri, soldado assim, e o Renato Conceito tinha acabado de dar o tiro. Aí, de repente, o Bodri faz assim, né? E olhei, enfim, tava o buraco da bala. E dali 2 minutos, o tiro era em mim. Quer dizer, o contra-regra trocou o revólver, cara. Voltou de verdade. E o Renato com aquele óculos escuro, então não dava para. Aí eu, o Bodri, dei a meia volta e saímos pela coxia para pegar o revólver. Certo? E ficava o Renato. Ele não sabia se ele estava olhando. Aí alguém lá dentro viu, no fim ele saiu um pouco, trocou o revólver, quando ele viu, ele ficou amarelo, podia já ter matado um aqui dentro. Enfim, olha os caras que iam resistir a uma invasão de CCC, né? Totalmente despreparados, usaram revólver e tudo. E tinha as barras de ferro também, que ficava tudo com barra de ferro. Sim. Das armas. Tinha. Quem fazia a segurança lá era o pessoal da Uni, na hora do espetáculo. E era lotado, né? Lotado. Assim, de terça a domingo, com 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Era muito interessante nessa época, é bom dar um toque nisso, porque nas assembleias da classe teatral, você falou da segurança feita por estudantes, por DCE,
diretor acadêmico, único. É. As assembleias da classe teatral, para discutir questões da classe teatral, eram frequentadas por toda essa gente, né? Era a coisa mais democrática que havia. Você participou de alguma dessa que te marcou, dessas Não, assembleias? de várias. Até, tinha até uma coisa que, por conta disso, das costas largas que a gente tem até hoje, né? Quer dizer, isso em restaurante, que tem um monte de gente que janta com a gente e tal, até hoje. Por exemplo, eu decidi passeata, decidi greve de teatro. Esse pessoal ia lá e votava também. Como se fossem atores. Como se fossem atores, diretores e tal. E muitas vezes atrapalhavam, porque quando era uma coisa, vamos dizer, mais ligado à profissão nossa, censura, por exemplo, eles votavam. E uma vez eu tive uma discussão, até com o Plínio Marcos, meu querido Plínio, que eles votavam pela greve de teatro. Né? Agora, quem estava no teatro não eram eles. Independente da pequena grana que entrava para a sobrevivência nossa, não era a gente tinha uma parte lá, tinha certeza que, infelizmente, todo mundo vive sem ir a teatro. Então, o greve de teatro, dane-se, né? Então, era melhor fazer, a proposta nossa, era fazer espetáculo gratuito e lia um comunicado, o manifesto antes da peça e depois da peça e ainda distribuía, quer dizer, juntava as pessoas. Não era greve, a gente não era trabalhador braçal assim, que faz a greve para a máquina. Né? Mas isso por voto dos caras que não eram de teatro. E mesmo quem era de teatro votava diferente, porque quem estava com peça fazendo sucesso votava com jeito, quem estava com peça que não estava indo bem votava de outro jeito, quem não estava em cartaz, então eram os heróis, porque eu vou votar, não, greve, só que o cara não estava nem em cartaz. Não está trabalhando mesmo? Não estava trabalhando mesmo, entendeu? Era uma coisa meio anárquica, depois que passa é legal isso. E no momento dá uma... Graças a Deus era assim, mas então não existia na época aquela preocupação do politicamente correto, né? Mas agia-se um pouco assim. Não, eu vou votar pela greve. Você vai ver o cara nem em cartaz está. Ou está em cartaz e ia 3, 4, 5 pessoas. Entendeu? E o Plínio queria... Quando eu falo, eu olho para lá, porque o danado está ali. Tem uma foto. Então, enfim, era uma vida complicada. Mas a gente tinha uma coragem que eu não acredito hoje. Como é que... Também tínhamos idade, né? Tinha idade e também, até hoje, a gente é muito forte quando está em cena. Em cena. É impressionante como se desliga a chave às vezes coisas tristes da vida pessoal da gente. E quando entra em cena, a gente é forte, a gente enfrenta o mundo. Diz que o palco cura, né? Cura dor de cabeça, dor de barriga. Tudo. Quando você sai do palco, volta tudo. Mas quando você está ali... Cura você tem essa sensação também de... Eu tenho certeza. Porque esquece, desliga a chave mesmo. Você chega às vezes meio assim, né? Eu já estou com uma certa idade, sabe? Então, câimbra aqui, às vezes dá muito. No palco não dá câimbra. Desaparece. No palco não dá vontade de fazer xixi, não dá fome, não dá nenhuma fraqueza humana. Deve ser adrenalina, né? Tem a ver com a adrenalina. Não, porque você tem uma causa. É outra coisa, né? O palco é outra coisa. No palco, a gente é imbatível, assim, enquanto pessoa física, vamos dizer, e até psicológica também. Dá segurança. Você tem uma trajetória no teatro que é exemplar para a molecada que está chegando aí, de querer... Hoje é possível até você viver dessa profissão fazendo televisão, publicidade, se der sorte, né? Porque a concorrência também é grande. Mas você fez a trajetória, acho que da maioria, quer dizer, não só você, não vou falar nem de mim, mas, por exemplo, o Mário Prata, Silney,
pessoas que tinham uma outra atividade junto com o teatro para poder manter o teatro, para poder ter uma coerência no teatro. Gostaria que você falasse exatamente disso, quer dizer, dessa coisa de para você fazer um teatro que você acredita, para não ficar fazendo qualquer bobagem na vida, de você ter paralelamente um outro trabalho. Você, e às vezes o seu trabalho era dentro do próprio teatro, como produtor, isso. Você é aquele homem de teatro que experimentou, é raro em ator isso, que conhece a produção, que conhece o outro lado do balcão. O Flávio Rangel falava que a única coisa que eu não fiz de teatro foi vender pipoca na porta, mas eu então falei, mas não está descartado. Porque o pipoqueiro tem aquela tradição, né? Onde ele está é porque ele tem o faro do sucesso, então ele vai vender pipoca. Ele leva o carrinho lá. Então quando você chegava na estreia, estava um carrinho de pipoqueiro, foi, pai, isso vai dar certo essa peça. Não, mas aí, porque tem... Na EAD, a gente pegou várias comemorações. 400 anos de Gil Vicente, 400 do Padre Anchieta. Shakespeare você pegou também? 64? Não, você já estava fora. Eu já estava, não tinha entrado. Entrei em 65. E a gente fez, a gente viajou muito. Né? E de cara, por exemplo, o primeiro palco profissional que eu pisei foi no Teatro Municipal de São Paulo, fazendo Gil Vicente. Mas como aluno do primeiro ano, que eu fiz uma figuração. Né? No Velho da Horta, eu era o mocinho que casava com a mulher do velho no final. Então, aparecia tomei um cunhaque, porque tinha que subir uma escada, e era um flash lá em cima só. Pá! E o teatro lotado de português. E brasileiros interessados em Gil Vicente. O Alto da Alma, e fazia um coral de diabinho, todo o primeiro ano, eles chamavam de Reborréia. Eu, Petria, Regina Braga, Anali, a Cecília, minha mulher, Dilma, Natal, Alexandre Trezor, enfim, todo o nosso pessoal lá. E ficava aquela bola vermelha de diabo mexendo e o Alto da Alma rolando no palco assim. Municipal também. E a Comédie Française veio 2 vezes aqui com o repertório, no Teatro Municipal. A figuração era da EAD e, em troca disso, os alunos da escola não pagavam. Né? Eles escolhiam lá, eu fiz o Cid, Brittany Kiss, como era, eu não lembro mais. Mas, enfim. Mas teve também montagens que viajaram. Somos todos Jardim da Infância, por exemplo, do Luiz de Oliveira. E a peça da Miriam São Juan, o Veredito, viajavam por cidades do interior, a convite, era a Escola de Arte Dramática. Então, tinha uma bilheteria que hoje seria de R$1, que era pra gente. Então a gente se dividia, por exemplo, cada um tinha função de ator e 2 funções técnicas. Por exemplo, eu cuidava das finanças e auxiliava na montagem da luz. Só que quem montava a luz era o Guedes, que é um companheiro que já se foi, marido da Sônia Guedes. A minha participação na luz era segurar a escada para ele, porque ele já entendia, né? Mas ele já fazia teatro amador no ABC há muito tempo e tal. E cuidava das finanças. E isso tudo, claro, não estava previsto no currículo da EAD, mas como eu tinha o diploma de contador também, já me deu uma aproximaçãozinha com a coisa da administração teatral, de produção e tal. Que isso, depois é que cai essa ficha. Eu acho que foi por isso que aconteceu isso e tal. Então, nesse sentido, eu fiz, depois de um tempão no Arena, depois de um tempão na companhia do Paulo Tran, eu e o Emílio de Biasi resolvemos produzir a peça do Timoshenko Web, chamada Palhaços, que foi feita aqui. E o Emílio dirigia e era ator.
Eu fazia a produção e era ator. Uma coisa bem doméstica, assim, mas que a gente sobreviveu dessa peça por uns 3, 4 anos. Viajava muito, era muito convidada, abria festivais de teatro amador, encerrava festivais, enfim. Então, ela, numa escala menor, ela deu certo, que possibilitou que 3 pessoas, porque ia mais um técnico, né, sobrevivesse dessa peça um tempo. Aí a Cleide Ácolis resolveu, louca, montar a Capital Federal da Arthur Azevedo, que é um musical. Tinha 28 atores, 11 cenários, o cenário do Gianni Rato, direção Flávio Rangel, e convidou o Emílio e eu para produzir junto. Detalhe, não tinha papel para ela, né? Não tinha. Era Sueli Franco. A Cleide produziu um espetáculo Na na qual raça. ela não era atriz. Não. Essa que é a grande... E costurava a figurina. Porque rasgava, era roupas de época. A própria Cleide Escapava. Ela, era comum você chegar lá, ela tá assim, aquele óculos dela aqui, assim. Impressionante. Não existe mais. Aí, ela convidou para a gente entrar no elenco da Capital Federal. Mas a gente ainda tinha Brasília já contratado para fazer palhaços, tinha uma excursão, não sei aonde aí, já tinha alguns compromissos, não dava para estar em cena. Aí ficamos na produção junto com ela. E deu muito certo. Aí ficou uma fama que eu era um muito bom administrador e produtor e tal. E aí só passaram a me convidar para administrar e produzir. Aí eu comecei a ficar encucado. Sou ator, né? Aí o primeiro e o único teste que eu fiz na vida foi que eu vi no jornal, um negócio desse tamanho, seleção para elenco do Frank Quinto, do Remar, do Teatro São Pedro, a direção do Fernando Peixoto, o cenário do Gianni Rato também e tal. Eu fui lá fazer teste. E passei no teste, fiz a peça. Claro que ganhando um décimo do que eu ganharia como produtor, mas, enfim, foi importante essa O que isso te ensinou, esse trabalho fora do palco? O que te ensinou como ator? Para o ator, o que isso rendeu? Essa experiência fora do palco. Vamos dizer assim, rendeu essa fama, por exemplo, que eu peguei de bom administrador, porque, na medida, talvez por ser vindo de Santa Cruz do Rio Pardo e tal, eu era bom administrador, mas também eu levantava cedo, eu ia atrás de fábrica de tecido, ver se conseguia descolar tecido, madeira. Essa parte eu fazia, modéstia à parte, eu fazia bem feito, ou pelo menos fazia sem preguiça. Acordava de manhã, era um outro horário que me impunha, por ter trabalhado antes de me formar na EAD, em banco, e firmas, oficina mecânica e tal, me dava uma disciplina do operário, vamos dizer assim, que não é muito comum na nossa área. Então, eu não era só um ator que, como eu não estava no palco, então eu pegava, por exemplo, divulgação para fazer. Entendeu? E aí a divulgação ficava o bico, não era aquilo que a pessoa queria fazer. E produção também não era aquilo, queria estar no palco. Então, mas queria seguir os horários dos atores. Jantar até tarde, acordar tarde, entendeu? Talvez isso me diferenciou também. Né? Então, me aprendeu a ver os dois lados da produção. Quando eu só estou no palco e dependo de uma produção bem feita, entendeu? E aí, então isso dava uma convivência boa, que não é por qualquer motivo eu ia culpar a produção, a divulgação, porque a peça ia no mal, porque não fizeram direitinho e tal, entendeu? Eu entendia os dois lados do balcão, vamos dizer assim. E as dificuldades dos dois lados. E as dificuldades dos dois lados. Porque quem produzia, geralmente, era um ator, era um diretor, não era aquele patrão, né?
Era alguém de nós que queria fazer uma peça e tal, se virava e levantava a peça. E que nem tinha dinheiro porque fazia televisão, nada disso. E não tinha Era um dinheiro verba, que pegava no banco também, às vezes. Para a capital federal, a Cleide emprestou dinheiro no banco e, na época, emprestou do próprio Sesc, Do Papa, não foi? do José Papa Júnior, que toda sexta-feira caía, além do aluguel, que era porcentagem e tal, caía um fixo lá e, às vezes, para bancar esse fixo era duro. Mas se pagou, claro, de terça a domingo, 2 sessões sábado, 2 domingo e às vezes algumas às tardes durante a semana. O problema hoje é que querem trabalhar só sexta, sábado e domingo. Aí mesmo que lote, não dá para... E a gente já estava fora todo dia. Não era nada, rachava prata, Sim. aquelas coisas. Não tinha tanta permuta, né? Hoje tem muita permuta em restaurantes. Então, a permuta que é de graça, é legal, mas também desfocou. Porque eram 2 ou 3 restaurantes que recebiam a gente encontrava todo mundo e já estava junto. E era uma coisa bastante criativa, assim, depois da primeira dose. Mas tem uma coisa também, é bom considerar que o universo do teatro era menor do que é hoje. Hoje até com as escolas, hoje todo mundo, com força da televisão e das outras mídias também, internet, vídeo, então todo mundo quer ser um pouco ator, né? Você, quando quis ser ator, certamente foi chamado meio de maluquinho, né? Um menino maluquinho na sua cidade. Porque... Mas eu, com certeza, outro dia até pensei bastante nisso. Eu quis ser ator, eu não quis ser famoso. Entendeu? Então ficou uma militância mesmo dentro de teatro. Por conta disso é que eu administrei, produzi, fui convidado por mérito, produtor, modéstia à parte, para ser responsável pelo Serviço Nacional de Teatro em São Paulo, e não foi por político, nem amigo de político, foi por Orlando Miranda, que tinha assumido a direção do país toda, e depois... Era Serviço Nacional de Teatro ou já era Inacem? Não, era Serviço Nacional de Serviço Teatro. Nacional de Teatro. E depois que eu fiquei sabendo até que teve muito pedido de políticos paulistas para sobrinho, para não sei o quê, e ele segurou, entendeu? Eu esperei 5, 6 meses para dar a resposta, para aceitar o convite dele. Daquele medo de deixar de ser ator. E uma questão ética também, que se eu vou lá, é evidente que a peça que eu estiver Envolvido, né? que eu iria estar envolvido nos trabalhos de ator, de ligado ao teatro. E eu Era excluído de qualquer verba oficial. Mas, porque eu já excluía. Eu excluiria. Eu falava, quando era convidado, me convidavam com a peça e falavam, é o seguinte, eu vou correndo, ensaio à noite, sofre, tudo bem, mas não pode ter verba, patrocínio do Serviço Nacional de Teatro, depois Inacem e depois Fundacem. Você entrou em que ano, Luiz? Isso é importante porque era a ditadura aí. Era, você tem o governo Geisel, 77. Era o Ney Braga, Ney Braga. que era o ministro da Educação e Cultura, e o Orlando Miranda. E mesmo na ditadura do Ney Braga, ele foi muito bom ministro para a nossa área. Ele conseguiu, a gente fez campanhas de Kombi, de Mambebão, tudo com dinheiro não orçamentário, vamos dizer assim, que ele conseguia para ter. O Mambebão trazia peças no Rio de Janeiro, fevereiro, no Brasil inteiro. Foi quando a gente conheceu o trabalho do Márcio de Souza, do pessoal do Maranhão, de Pernambuco, Vital Santos, do Rio Grande do Sul, já que tinha um teatro já bastante desenvolvido, com dramaturgia própria, e que o famoso eixo São Paulo-Rio, não tinha conhecimento desse pessoal. O máximo era Minas, né? O máximo mesmo, que eu ia falar agora. Esse grande serviço prestado pelo Mambebão. É importante isso porque é uma contradição. A ditadura, esse país é um país contraditório, né? Quer dizer, em plena ditadura, você tem, de repente, um ministro e um homem de teatro, como era o Orlando, que a censura da ditadura agia de um lado e do outro tinha toda uma força tentando equilibrar, tentando driblar
Então, uma coisa, por exemplo, Rasga Coração foi premiado no concurso de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro, Ministério da Educação e Cultura. O Ministério da Justiça proibiu a peça, entendeu? Eu acho coisa bem de Brasil mesmo. Isso. E o Ministério da Educação e Cultura, na época era no MEC, né, não teve constrangimento em premiar. Porque, Premiou. Porque o júri era formado por gente de teatro. Né? Tanto que o Ney Braga, depois que ele saiu, que ele foi governador do Paraná outra vez, o primeiro ato dele foi falar para o Orlando, eu quero produzir, eu quero patrocinar. Teatro. E aí o Zé Renato foi dirigir e foi um sucesso, que foi a peça O Rasga Coração. Rasga Coração. Quer ver uma outra do Ney Braga? Isso é uma peça chamada Concerto número 1 para piano e orquestra, João Ribeiro. do João Ribeiro Chaves Neto, que é irmão da Clarice Herzog, e a peça, não muito metaforicamente, contava todo o assassinato do Vlado, né? Do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog. E a gente ensaiou a produção da Regina Duarte. Essa eu fui produtor e ator, né? A direção do Flávio Mamberti, estava o Dionísio Azevedo. Direção de quem? Flávio Mamberti. Pois é, Flávio Mamberti, esse eu não conheço da nossa geração. Sérgio? Porque é uma coisa louca. O filho do Guarneri é Flávio Guarneri, e achei que o Flávio Mamberti fosse o filho do Flávio Mamberti. Enfim, mas o Cláudio, ainda falei Cláudio. Sérgio Mamberti, Madalena Nico, que foi grande atriz no tempo do TBC, depois foi para Londres, BBC de Londres. Foi a volta dela para o Brasil, né? Fez vários espetáculos, né? Que fez uma peça linda. Mas aí, quando fizemos um ensaio geral aqui para a censura, foi o Coelho Neto, que era um censor que gostava de teatro. Né? Ele, acho que tinha sido Ele era ator. neto do escritor, né? Tinha esse parentesco. Então ele entendia uma obra de arte, uma peça de teatro. E ele liberou, né? Que era proibido até 18 anos, mas liberou. Aí, quando nessa época o SNT alugou o Teatro FAAP para ceder aos grupos, através de edital, com um aluguel de 10% só, sem mínimo, sem nada e tal. Como alugou também o São Pedro, Oficina, TBC, que já está meio a perigo assim. Era uma forma também de segurar esses teatros. Segurar esse teatro. O próprio Teatro de Arena foi comprado porque estava com 8 meses de atraso, o Boal estava exilado, atraso de aluguel, né? Estava já começando a cair os pedaços e tal. Era uma maneira de agir também. Enfim, e vamos dizer, nessa posse, entre aspas, do Teatro FAAP, o Ney Braga veio. E aí, a gente conversando lá, ele convidou a peça para. Ele falou para ele, tá assim, 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 tudo a peça que era e tal. Ele falou, então estreia em Brasília. Brasília. Estreando lá, liguei, porque você tinha que levar, cada lugar que você ia, o texto da Polícia Federal, da censura, para cada lugar. O cara do local tinha o poder de vetar. Já estava carimbado, já tudo direitinho, mas eles. Né? Aí ele que teve essa ideia. Aí a gente foi, inaugurou um teatro lá, acho que o Teatro do Parque, o único que tinha fora o Teatro Nacional estava em reforma, eu que vive em reforma. Todo teatro, teatro público vive em reforma. E ele foi, a gente chegou lá de manhã, ele foi lá pro teatro, ficou até abrir o pano. E eu fui levar o texto na censura de Brasília, estava entreguei lá, tal, no dia anterior, fui buscar já para autorização. Aí o cara que me entregou fez assim, comentou com o outro, São Paulo não está sabendo trabalhar.
Eu fingi que não ouvi e tal. Ele segurou as pontas. O espetáculo foi segunda, terça e quarta, se não me engano. Dos 3 dias, deu uma segunda sessão, 10h30 da noite, lotado. E aí, essas coisas tem que se fazer justiça, sabe? As posturas, o cara que lembrar, era coronel, aposentado, tal, reformado, né? Mas um democrático. Isso que é uma coisa que o Brasil tem muita. Agora nós vivemos numa coisa de fla-flu, né? Parece que o preto e o branco não tem nuances, não tem meios tons, né? Os tons de cinza desapareceram. E esse era um período brabo ainda da ditadura. Quer dizer, tinha começado aquela coisa, a abertura lenta e gradual e gradativa. Gradual mesmo, né? Do Geisel, né? Mas a censura dava com tudo, né? Ainda. Nossa, essa violência. Teve o pacote de abril. 77. Essa censura, essa abertura lenta e gradual. Fechou o Congresso. Fechou o Congresso. Teve o senador biônico, né, não eleito, para bater uma maioria. Então, não era assim, mas de repente. Era a abertura, né? A abertura dele. Era o jeito de abrir. Não, e havia uma briga entre os militares, a linha dura, que não queria abertura nenhuma. Nossa. E é bom ressaltar isso, porque senão dá a impressão que, por exemplo, mesmo entre os censores, tinham os calhotas e sempre aqueles agentes mesmo tapados, mas tinha aqueles que faziam vistas grossas, né? Falaram assim, bem, faz lá. Né? Tipo o Coelho, não só o Coelho, mas alguns outros. Não era só a Dona Solange, né? A famosa Dona Solange. Que não, o negócio morria, porque lá era chefe. Né? Mas tinha. Porque, na verdade, a censura sempre existiu, inclusive, a nível estadual também. Tinha um serviço de censura aqui na polícia. Primeiro você passava ali pela Xavier Toledo, não era? Xavier Toledo, que era a polícia, pelo Departamento de Diversões Públicas. Então, primeiro se passava na SBAT para Carimbá, que estava aqui. Autor. Depois ia lá para Xavier Toledo, aí eles carimbavam. Eu fiz um espetáculo chamado Um Homem Chamado Shakespeare, escrito e dirigido pela Bárbara Eleodora. E a Bárbara Eleodora dirigiu junto com o Antônio de Goneiro. Que era um espetáculo didático. Pegava primeiro as comédias, depois as peças históricas, depois as tragédias, segundo ato as tragédias. Tinha uma preparação para a cena que viria em seguida, né? E essa preparação, a primeira fala, a peça era minha, foi William Shakespeare, a despeito de boatos em contrário, nasceu o Stratford Nevo, quer dizer, ele existiu, porque tem até hoje dizendo que ele não existiu, mas existiu um cara que chamava de Shakespeare que escreveu todas essas maravilhas. Né? Parêntese. Você nasceu no dia que o Shakespeare nasceu, né? 25 de abril. Nosso Shakespeare. Ator, produtor. Shakespeare era tudo isso, né? Inclusive tinha peças que ele, como ator, entrava na metade da personagem dele, entrava no meio da peça para dar tempo de fechar o borderô. Esse era um homem de teatro. O Molière também, né? Mas aí, tinha uma fala que era assim, antes quando as pessoas comia antes, era obrigado a casar na polícia. Né? A família falou, não, fez mal para minha filha, não sei o quê. Então tinha brincadeira, casou na Igreja Verde. Ah, a filha de fulano casou na Igreja Verde e tal, fofoca assim. E tinha a Anna Hathaway, né? A mulher dele. Ana. Ela. Agora ela escreveu. Ele casou novo, porque teve que casar na Igreja Verde. A censura cortou essa fala. A verde, o verde oliva, certamente, da essa farda. agora pode ser. Pode ser verde oliva, claro. Pode ser. Verde oliva. E proibiu até 14 anos, a gente fez para estudante. Os inglesinhos lá, sabe, Hamilton, com 3, 4 anos de idade, era toda a obra do Chico.
Agora, Entender. falando dessas contradições, por exemplo, a Bárbara foi diretora do Serviço Nacional de Teatro, a Bárbara Eleodoro, e uma das funções dela, que na censura era dar aula para censor, né? Ela depois a dar aula para reunir o censor, para eles não fazerem as idiotices que viriam a fazer, mas não adiantou nada, né? Censor não. Certamente algum aprendeu alguma coisa e deixou de ser censor, porque os outros continuaram na. E como é que foi a convivência com a Bárbara? Ah, maravilhosa. O que eu aprendi com essa mulher? Ela ficou, como crítica, despertou várias ilhas lá no Rio de Janeiro. Mas ela me acrescentou coisas que a IAD não tinha me dado. A IAD vivia muito da possibilidade do dinheiro que tinha para, às vezes, contratar determinados diretores e pensadores de teatro e tal. Então, eu saí da EAD sem ter um curso específico sobre Shakespeare. E também sobre Brecht. Embora as primeiras peças do Brasil, do Brecht, do Ionesco, tudo foram trazidas e foram montadas na EAD. Do Dr. Alfredo Becht. E o Dr. Alfredo Mesquita. Então, os professores eram colaboradores mesmo, não ganhavam nada, né, praticamente. Ou então algum estrangeiro, vamos dizer assim, que estava de passagem pelo país, ia lá, dava uma oficina, enfim. Shakespeare, e essa peça, que era eu e Emílio de Biasi e a Isadora de Faria, com a direção da Bárbara. Tivemos quase 3 meses de ensaio de toda a obra do Shakespeare. E a Bárbara explicando Shakespeare, se apaixonava por ele. Nossa! Fazia você se apaixonar. E as traduções das cenas, quando não era dela, era da mãe dela. Traduziu Hamlet, é da mãe, né? O do Hamlet é da mãe. Ana Amélia. Da Ana Amélia. E que ela. E é muito boa a tradução. Para mim é a melhor. Era uma tradução moderna. Da década de 30, hein? Na terceira pessoa, né, sacrificando às vezes algumas rimas, mas entregando para o público e para a gente de mão beijada, assim, um texto íntegro. Impressionante. É a melhor tradução aí. Todo mundo que se meteu a adaptar. Mas, né, todo mundo que tentou brigar, concorrer com o Shakespeare, perdeu a parada. Na hora que abriu o pano. Cá entre nós, até o Milô, quando ele traduz o Hamlet. Aqui mesmo teve um Otelo maravilhoso, moderno, sem disputar com Shakespeare. com Shakespeare. E aí que é a grande qualidade. O cara Você está falando da EAD, a gente está falando muito de lá atrás, mas é porque eu acho que é importante para essa. Até porque esse é um depoimento que vai ficar para gerações que estão vindo aí, né? Você fez um espetáculo com Antunes na EAD que foi muito importante. Dá para você falar dele? Da falecida? Ah, então, foi o que chancelou minha convicção de ser ator, porque você chega meio inibidão, né? Aquela coisa de pelas beiradas e tal, e você enfrentar um corredor de escola de arte dramática, sem nunca ter pisado no palco. Eu tinha assistido em São Paulo 2 peças. Os Pequenos Burgueses, que adorei, mas eu saía com a sensação de que eu não tinha entendido tudo. Então aí foi bom até porque aí assisti com o Raul Cortez, entrou Fauzi Arap, saiu uma fera, entrava outra fera, Kuzitz, dá vontade me deu vontade de acudir em cena, que eu pensei que ele ia ter um infarto, entendeu? Aquela coisa. Aí assisti uma peça chamada O Ovo, que inaugurou a Aliança Francesa, acho que com o Armando Bogos. É que eu tinha visto assim. Então, era mais difícil enfrentar o corredor da EAD, entre uma aula e outra,
Porque tinha gente que já fazia teatro há muito tempo. Isso eu não tinha no segundo ano, terceiro ano, né, na minha turma. Tinha as pessoas que já iam, meio-dia já iam para lá, viviam lá praticamente. Então é uma coisa assim, intelectualizadíssima. Os meus colegas, não só de turma, mas de convivência, que estavam no segundo, terceiro ano, que também tinha curso de dramaturgia, tinha de cena. Enfim, era pessoal muito mais intelectualizado, não. Eu não era nada nesse sentido, né? Eu era, no máximo, um espectador interessado e tal. E foi indo, eu fui devagar, e ela, dicção que soava bom, eu sonhava com a Milene Pacheco. Milene Pacheco, que dava aula de dicção para você, não No era mais primeiro Maria ano. José. Depois entrou do Maria José. Maria José de Carvalho, né? Para quê? Puxa, me dava, nossa, vontade de ir embora. Uma vez por semana, assim, falei, não, eu vou ficar. Até que apareceu o Antunes Filho, que tinha uma coisa bacana da EAD também. Existia uma hierarquia natural lá, no sentido assim, terceiro ano protagonista, segundo ano papéis secundários, primeiro ano figuração. E ninguém reclamava. E ninguém reclamava. Achava ótimo. E que isso é importante carregar Para o resto da vida. para o resto da vida, que já evita uma convivência. A convivência era bem melhor, né? De elenco e tal, essas disputas que de repente o colega tem, achando que está o Brasil inteiro voltado para assuntos, quem vai ganhar, entendeu? E que se sai da escola, você sai da escola. O café está servido, senhor. É o meu papel. Acabou, né? Tinha que fazer bem. E fazer bem. Mas, enfim, tinha essa hierarquia. Aí ele chegou para dirigir com o terceiro ano a falecida. Nelson, é bom dizer que Nelson ainda não era. Aí em São Paulo, no Rio ele já tinha um curso. São Paulo, Nelson Rodrigues ainda não era o que era no Rio. E era meio maldito, né? Maldito. Já tinha censura na época, né? O álbum de família dele já estava proibido desde a década de 50. Né? Então, não, e tinha tabu de famílias, né? Imagina, Nelson Rodrigues. O filho não vai assistir Nelson, quer dizer. Enfim, a época era essa. Aí ele. O terceiro ano tinha 4 atores. Jesus Padilha, que é um excelente ator, que teve um AVC em cena no SESI e acabou não indo. Ele sobreviveu, mas a carreira foi interrompida. Sobreviveu, tanto que ele. Tem um episódio do Plínio Marcos. Deu os direitos do trabalho na carne para ele. O tratamento. Tinha o Celso Lures e 2 meninas, uma Neuza Chantal e outra, que não me lembro o nome. Então não tinha, faltava personagem para burra falecida. Aí entrou o segundo ano. Fizeram todos lá, cada um papel, tudo. O segundo era Aruti, Zanoni Ferriti, Gabriela Rabelo, Alberto Guzic, Chico Solano. Eu fui falando da saudade, mas da medo também, de esquecer nomes e tal, eu já vou achar que. Mas enfim, era uma turma boa. E a gente entrou de figuração, que aí é a contribuição do Antunes, do Nelson Rodrigues, que era um boteco assim, e a gente lá no boteco cantando, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, não sei o que, e cantava. Puxa, parecia que estava numa trincheira, assim, acreditando, né? Até eu, Petrinho, o pessoal todo. Aí quando faltava. E essa figuração entrou há um mês da estreia. Então a gente lá e tal, fazendo, e de repente o Antônio chega e me põe no lugar de um cara do segundo ano. Que eu não vou dizer quem é. Aí,
Quer dizer, Ele substituiu o ator por você. tirou o cara e me pôs. Ele me tirou do dinheiro aí, botou, Te deu um papel. me deu o papel. E o cara foi para cantar Me Dá o Dinheiro Aí. O outro ator. Ah, não nem me sei. interessa o nome, mas é só para mostrar. Não, mas talvez seja. Eu não lembro que ele entrou lá, porque aí eu fiquei assim, né? Em pouco tempo. Você imagina, o trabalho já havia sido feito há 5 meses. E aí você entrar em menos de um mês. Aí eu fui chancelado. Fui aceito. A comunidade. Agora ninguém me tira daqui. Como é que era trabalhar com o Antunes nessa época? Porque o Antunes já era um diretor com uma carreira. O Antunes já tinha, nessa altura, pelo menos 10 anos de carreira. Porque ele começou na década de 50 como assistente do Osmar, né, Rodrigues Cruz, fez TBC, aquela coisa. E ali ele já tinha feito várias coisas, Black Tie e Erma, acho que ainda não, Erma veio depois. Mas ele já tinha feito Megera Domada, que era uma coisa... Megera, que era um espetáculo onde ele colocou Beatles em cena. e Coca-Cola. Coca-Cola. Então, mas não brigou com o Shakespeare. Coca-Cola. Não brigou. Ele não quis ser melhor que o Shakespeare. Não. Ele só tomou liberdade, botou os Beatles, É. Help. E que o Romeu e Julieta, ele botou Beatles também. Mas daí, entendeu? Mas já era o Antunes. Já era tudo. Antunes com toda a sagrada loucura dele, né, criativa. Ele... Eu tive essa convivência, né? Com muito agradecimento e humildade. Então, tudo que ele fazia, eu sim senhor, né? Aí foram 5 espetáculos no Teatro Leopoldo Freud, que agora é a biblioteca. Agora é nada, agora é uma praça ali na... Uma praça rota. Na praça... Que General Jardim, perto do Sesc Anchieta. Foi lá. E eu já cheguei, é aquela coisa do caipira nas beiradas, né? Eu já cheguei tentando servir e tal, então eu nem sabia se podia criticar um diretor como esse, pelo contrário, eu era super grato e tal. Mas depois, o Celso Nunes foi assistente de direção do Antunes no Júlio César. A gente já tinha saído da escola. Você não fez essa Não. aventura? Não, acho que estava no 3º ano. Do Celso. Ele namorava a Regina Braga, que era da nossa turma. E, então, eu morava na Maria Antônia, esquina com a Major Sertório. E os ensaios eram lá no Leopoldo Freud. Então, eu ficava lá assistindo ensaio. E um dia, uma noite, ele agarrou. Você chegou a conhecer o teatro? Sim, eu fiz da Missa Lei, o último espetáculo do teatro foi... Tinha aqueles pilares no palco? Sim. Lá assim. Ele pegou um pilar, a imagem que eu tenho, que ficou uma lagartixa, Antunes. subiu. Por que eu preciso de ator para fazer teatro, caralho? Foi subindo uma coisa que não... Mas não é Por que eu preciso de ator? para fazer teatro. De raiva. Agora ele tinha razão. Ele botou o melhor elenco de São Paulo e as pessoas escondendo leite no ensaio. É bom Então lembrar. não dava deixa boa pro Mas outro. lembra quem era? Hã? Era Jardel Filho, Raul Cortez, Araciba Labanha, Juca de Oliveira. Juca de Oliveira, Tatá. Sadi Cabral, Tatá. Boldrin. Eu não lembro se estava. Acho que o Rodrigues acho que estava também. Enfim, era um elenco estelar, né? Era, mas ele Cada um concorrendo. não, dava a impressão, toda essa lista, o pessoal porreta. Mas muito bom, que a gente era ídolos da gente. Mas a impressão que dava é que eles estavam ensaiando para gravar amanhã. 2, 3 horas da manhã, eu não sei desde que hora eles estavam lá, podia estar cansado. Eu não estava fazendo um pré-julgamento, mas era preguiçoso, ensaio preguiçoso. Ah, o diretor enlouquece mesmo, né? Até os mais calmos. Essa cena é antológica, porque eu não conhecia. Conheço várias histórias do Júlio César, mas essa não. É, Ele isso foi do subido. ensaio. Não, mas aí é uma imagem que eu fiz. É, mas é ótima a imagem. Porque primeiro Porque eu que preciso de... era isso aqui, ó.
Era um pilarzão Pilares. aqui, aqueles romanos, super pilar. E lá era pilar de cenário, era pilar deles mesmo lá, até atrapalhava a montagem às vezes. Legal, fez assim, na minha cabeça ele foi fazendo assim, como se fosse uma grande lagartixa, era magrinha já, né? Subida, e essa fala, por que eu preciso de ator? A gente... Ele adora tudo. Não, é importante dizer o seguinte, que Júlio César foi o grande fracasso da carreira dele. Só que A Falecida, que é um espetáculo que pouca gente viu, eu, por exemplo, ainda não estava na EAD, Era não vi. muito bom. Mas ficou na cabeça durante muito tempo, e acho que até hoje, na história Muito do bom. teatro, como um grande espetáculo do Antunes. Se o Júlio César foi o grande fracasso da carreira dele, A Falecida, um espetáculo feito na escola, eu acho que não estou cometendo nenhuma injustiça em dizer que foi um espetáculo que marcou a carreira do Antunes. Né? Ah, marcou. Marcou, inclusive, a partir dali, ali foi uma, vamos dizer, uma experiência que ele fez do palco quase nu e jornal, em cena. Tudo que ele viria usar depois. Tudo. né? O Macunaíma Depois, né? tinha. O Macunaíma, a direção dele copiou. Ele copiou ele mesmo, então Ele falava isso. Né? a falecida. Sabe, desde o espaço, usar jornal, a leitura do jornal, tudo. E tudo que ele fez depois foi igual a Falecida, vamos dizer, nesse sentido. Foi uma evolução cênica, de direção, que começou com a Falecida. E os outros Nelson, como eu não vi A Falecida, o que me parece é que os outros Nelsons que ele fez, Paraíso, o Eterno Retorno, todos os Nelson que ele fez depois tem essa marca um pouco Tem. a memória da Falecida, é isso? E aí que é legal, porque lá é só numa escola de arte dramática que pode fazer experiência, porque não depende de bilheteria, pode errar à vontade, pode refazer, não tem cobrança de tempo de estreia. Você pode correr riscos. Você pode correr risco e tal. E acho que a Falecida seria uma heresia, foi tão importante quanto tudo, foi para mim ter feito. Porque foi o começo, lá que ele arriscou, deu certo, e aí depois seguiu fazendo as coisas dele. Porque ele não era contratado de ninguém. Ele não faria nunca uma Falecida com produção da Maria de la Costa, Sandro Poloni. Aquela Falecida, pelo menos. Aquela não. A EAD tinha um pouco uma coisa que o Teatro Amador tinha na época, e que hoje perdeu, porque o Teatro Amador hoje virou outra coisa, que eu não sei exatamente o que é. Mas era onde poderia se fazer todas as experiências, né? Na escola e no Teatro Amador se fazia muita experiência. Para Santos, por exemplo, montava Aristófanes. Os gregos todos eles faziam no Teatro Amador, porque 30, 40 pessoas. Os espetáculos que via do Beto Siribaldo, Vendramini, lá de Rio Preto, do Salomão, Pedro Pedro Salomão. Sorocaba, do Salomão, Pedro Salomão. tinha 30, 40 atores, entendeu? Isso, teatro profissional, é impossível fazer, porque quem quer pagar isso? E as escolas faziam porque tinha essa escala. E as escolas tinham. Agora, nem todas as cidades tinham, porque acho que não tinha nem conhecimento de uma literatura teatral assim. Mas Santos Marília tinha um estava teatro avançado. Marília Marília teve um festival de cinema, um dos primeiros do estado de São Paulo. Tinha teatro de arena. Tinha teatro de arena, foi Zumbi lá. Acho que era Fizeram sucesso, Chapetuba Futebol Clube, estreou lá, sabia? Marília, em 59, nem foi no Arena ainda. Mas Então, o interior perdeu. Tinha cidades que já tinha. Puxa, quantas pessoas vieram de Santos, de Rio Preto, de Sorocaba, Ribeirão. que seguiram a carreira de Ribeirão, que seguiram a carreira profissional. Entendeu? Vinha de lá, né? Porque eles experimentaram, eles ousavam. E era a primeira escola, né, Manhã? Era a primeira escola, era. E você falou do rádio, o rádio também funcionava como escola para ator.
Eu lembro de gente de Marília que saiu, que só fazia rádio, que veio fazer teatro em Santos, em outras cidades, porque o rádio era formador. Não, e era tão formador também, né? Vamos dizer, na parte de dicção, tinha uma prova da Mineiro Pacheco de dicção, que era o negócio do di, o di, que é di e ti, di e ti. Que era 0 ou 10. Se você estava falar tigre, ferrou. Tigre. E aí um dia ela chegou para mim e falou, o dia que eu falei tigre, que ela deu 0, ela falou para mim, falou, Humberto, você não estuda em casa. Sua dicção, você tem uma boa dicção, mas desde que você chegou, você não progrediu em nada aqui, porque você não estuda em casa. Isso desde que chegou, era 45 dias de aula. Ela não sabe, ela não via que eu estava suando aqui, que eu estava suando aqui, entendeu? Depois ficou um amigão. Mas essa boa dicção foi a locução que me deu. O rádio. Porque hoje não, hoje a gente ouve rádio, as pessoas tem muita gente com língua presa que faz rádio, né? Mas na época você tinha que ter... Feio. Isso tem bastante. Tem uma época também que, não sei como é que está agora, mas a boa que falasse com língua presa, então estava feio. Filho, outro dia foi confiança comigo, não passo teste nenhum. Com essa voz aí, você canta, mas não, com essa voz eu danço. Mas a gente falou só em algum lugar do passado, né? Nós estamos parecendo ser dois velhos. Graças a Deus. Mas... a única coisa que a gente pode falar que é nosso. Isso ninguém tira da gente. A memória ninguém tira. Ninguém tira. Essa tua experiência, depois a gente... Vamos chegar um pouco mais para cá. Quer dizer, o seu grande momento de ator, onde você fala assim, pô, olha lá o Miami, foi com Alcides Nogueira, Lua de Cetim. Isso já era 81. Depois eu ainda tive você na minha peça fazendo Samuel Weiner. Mas aí você já era um ator que a Lua de Cetim te deu... Mas já tinha... no papel de Augusto Coutinho, no Santo Inquérito. Para a região do Arte. Já teve indicação para prêmio. Sim, mas você já tinha, mas ali foi um momento de, digamos que, ok, não tem mais dúvida, não é? Foi uma espécie de promoção do primeiro time, se é que existe. Do reconhecimento público, né? Mas você tinha o reconhecimento da classe... Então, mas por exemplo, o trabalho do Mocinhos Bandidos, Foz Arábia, que é interessante esse negócio. De repente, trabalho com uma dependência, vamos dizer assim, estabelece uma relação de pai e filho. Quando você briga com o pai, fica puto com o pai, e você não rende junto com o pai. Né? Então, Mocinhos Bandidos, o Foz Arábia, foi um trabalho lindo, muita gente não gostou e tal, mas foi escrito ali na hora, pra gente e tal. Tanto eu como a Valdeirês, por exemplo, para citar dois só fomos render longe do Fauzi. Nós dois fomos premiados no trabalho seguinte e saiu, entendeu? Uhum. Porque é uma coisa que você está fazendo junto do professor, você fica meio inibido. Eu acho que é meio por aí, não sei se eu estou me fazendo entender. Então, quando você pratica as coisas que você aprendeu longe dele, você se solta mais. Tem lógica. Entendeu? Você pode pegar, aconteceu com a Valdeirês de Barros, a Bruna Lombardi, porque era eu, a Bruna, o Richelli e o Fauzi, um primeiro lucro, assim, de trabalhar uns 2, 3 meses. Aí, depois que se chegou a uma peça, foi convidado a Valdeirês, o Hamilton e o Zé Fernandes. Completou o elenco e tal. Para todos nós,
o trabalho seguinte saiu melhor, mesmo com outra peça, com outro diretor, com outro elenco. O professor inibe a gente. E o Fauzi, com a personalidade dele, talvez um pouco mais, né? Porque ele era um vulcão, né? O Fauzi era um ator. Além do mais, era um ator. Além de diretor, era um ator. E depois, quando eu voltei a trabalhar com ele, lá próximo, eu já tinha trabalhado no Macbeth. Eu penso Você que fez Paulo, Antônia, as Miranda. Aí quando foi fazer As Margens da Ipiranga, Isso aí eu já encarava eles. Mas aí foi Agora quase você vai 10 anos engolir. depois, né? Hã? Isso foi quase 10 anos depois, né? Não, foi 86. E o Mocinhos e Bandidos foi na década de 70, final dos anos 70, não é? Foi 88. As margens. 79, você Quase 10 anos depois. As Margens foi 78. Mas tem uma tese de que o único lugar, a única profissão generosa é a do ator. O teatro é a única profissão que permite. Agora veio a PEC da Bengala, os ministros vão poder aposentar aos 75, né? Os professores universitários chegam aos 70 são mandados embora. O teatro é o único lugar onde se pode envelhecer com dignidade. Como é que é esse passar do tempo? Eu não vou dizer de envelhecer, não. Esse passar do tempo no palco para você hoje. Quer dizer, como é quando você olha para trás, olha o que você está fazendo hoje. Essa coisa acolhedora do palco. Rapaz, todo trabalho que eu começo, eu estou comendo do mesmo jeito quando eu comecei o primeiro trabalho, sabe? Para mim é tudo desconhecido, juro por Deus. Eu olho aquilo lá e falo, eu não vou conseguir. Parece que eu estou começando. Aí, tanto que tem trabalhos meus que eu não gostei, não é para culpar o diretor, mas eu acho que uma falta, talvez pela pressa de estrear, e aí dá uma frustração, porque 15 dias, 20 dias depois de estreia, você está mais à vontade, faz mais legal, mas tem coisas que não dá mais para corrigir, né? Mas, porque a coisa do envelhecimento, aquela hierarquia natural, que eu falei que você aprende na escola de arte dramática, aí eu percebo na profissão o respeito que os colegas mais jovens têm pela gente. Às vezes até exagerado. Entendeu? E que isso é uma coisa da profissão. E não está escrito em lugar nenhum. E não é diferente do respeito ao velho, normalmente, que deveriam ter, todo mundo tem que ter, claro. Todo mundo tem que ter com todo mundo, né? Mas o teatro, isso é bem marcante mesmo. Eu, por acaso, fiz trabalhos legais e tal, e fui premiado e tudo, mas outros velhos que não tiveram a chance ou a sorte que eu tive de fazer trabalhos melhores, assim, têm o mesmo respeito na profissão. Então, Isso é específico do teatro, porque isso não tem na televisão. Porque ele é natural. Não tem no cinema. Não é assim, general, coronel, tudo vai até soldado raso. Entendeu? Não existe. Todos nós chamam de você. Sabe? A vida inteira. Não tem. É diferente. É diferente. Agora, então é bacana. E é uma cobrança, porque você se sente na obrigação também de não pisar na bola. Puta, eu não posso, mas... É chato, entendeu? Você se cobra. Hã? Você se cobra. Eu me cobro, porque você cria uma expectativa desse pessoal que te trata bem, te respeita. Porque que é uma coisa que não se perde, que é diferente da fama. O prestígio é diferente da fama, claro. Porque a fama vem, vai, tchau e benção. O prestígio não, você tem que fazer, se você adquirir um prestígio, você tem que fazer jus a ele. Então, segura até, às vezes, no meu caso acontece, de repente jogar tudo para cima, entendeu? Mas me segura, eu não posso fazer isso. Você sente que outras gerações estão de olho em você. E não é no sentido da caretice, não. Sabe? É no sentido que eu não posso. Ter uma expectativa, não tem como não ter.
Você trabalha com Agora em atores viagem, novos. vem pessoal de teatro amador, para conversar, vem para você meia hora, 40 minutos, entendeu? Não tem, você não pode trair essa confiança. Também não pode ficar amarrado e isso virar uma prisão, não é. Mas tem um jeito de. Você diria, para fechar o nosso papo aqui, que se deixar a gente fica até a tarde inteira, o Abujamra dizia que mais importante do que o talento é o trabalho no teatro. Você... Acho que são as duas coisas. Eu já vi gente não talentoso, mas com muita vocação e vontade de aprender, fazer as coisas boas. Já vi gente muito, excepcionalmente talentosa, não dá certo. Entendeu? E a vocação está ligada ao trabalho. Se tem vocação, tem que trabalhar. A vocação barra obrigação. Né? Eu vou fazer um trabalho, eu tenho vocação para aquilo, eu preciso aprender a fazer aquilo cada vez mais. Melhorar a competência. Né? Então, e o Abu tem, ao contrário, ele tem razão. A Fernanda, que fala, é 90% suor e 10% de talento, ela tem razão. Porque não adianta ter o talento se não tem o suor. E não levar o trabalho a sério, não chegar na hora certa, não fazer lição de casa, porque, né, porque naquele horário que está todo mundo junto ali, ensaiando, não dá tempo de pesquisar coisas que a peça fala e tal. Então, ele tem razão, sim. Ele tem razão. Você falou muito no Plínio, né? E aí você tocou num ponto que acho que o Plínio, para a gente fechar isso, que o Plínio falava muito, a coisa da vocação. Ele às vezes confundia a vocação com ideal. Tem até um poema dele, ideal, tal. Ideal é como vocação, quer dizer, se você não é vocacionado para uma coisa, você vai fazer sempre meia boca, né? Você vai querer bater o ponto. Eu vou até 6 horas, depois vou desligar a chave. Não é. A gente é ator 24 horas por dia. Não no sentido de fingir, mas às vezes até usa o fato de ser ator para se comunicar melhor. Você não é o mesmo diante do exemplo que a gente tinha da Yadeira, vai descer com a escada como rei. Como o rei subir com o mendigo. Então, é evidente que você é diferente para conversar com o rei, que é diferente para conversar com o mendigo. Eu estou diferente para conversar aqui. Não é uma diferença que está fingindo. É uma necessidade de comunicar, de ser entendido. E entender o outro. E entender o outro e se colocar no lugar do outro. Tem uma coisa que, se o teatro não servir, por exemplo, para a pessoa, assim como profissional, serve para, na vida, aí fora, se colocar no lugar do outro, até aquele que está conversando com aquele. Você não pode, entendeu? Você tem que entender. Aquela coisa, uma dialética. Você tomar uma decisão, por exemplo, na sua vida, das melhores que seja, você tem que pensar pelo menos em 3 coisas que podem acontecer, de respostas que você possa ter, e estar preparado para elas. Quando vem uma quarta, Dança. você dança. Mas isso o teatro dá pra gente. Que no ensaio você entende o seu personagem, entende dos outros também. Né? A tal humildade é isso? Hã? É entender o outro. A tal humildade que fala que o ator tem Com que ter certeza. é entender o outro. Com certeza. Com certeza. É o trabalho mais coletivo que existe, que tem que existir. Você está ali você tem uma função no espetáculo relacionada às funções dos outros. Não adianta ninguém. Até quando você faz um monólogo. Principalmente quando você faz um monólogo. Porque você tem que chegar em qualquer tipo de plateia. E o esforço é diferente conforme a energia que você recebe da plateia. Eu por exemplo, a gente está viajando aí com a Elza e Fred, que tem momentos de muita emoção e momentos muito engraçados e uma historinha linda para contar. Então é flagrante, às vezes,
determinados para ter, se ligar mais na parte do drama. E às vezes eu tenho esse comentário de cocheiro, puxa, para tá rindo um pouco, termina, aplaude para burro. Porque se ligou, o que tocou mais foi o drama. A graça talvez até seja culpa da gente, que ficou bem engraçado, vou fazer eles rirem. Não é, tem que ter tudo dentro, né, da história. Então, o cotidiano é engraçado, né? Essas pegadinhas são engraçadas. Agora você vê na televisão, você ri do cara que caiu. Vai perguntar pro cara que caiu lá se é engraçado ele ter caído. A comédia é mais trágica que a tragédia, né? Deu um terceiro sinal aí, ou seja, a gente ouviu. A última palavra é a que fica. Não fica não. Eu tô contente que eu estou em casa, né? Mas deixa eu só contar uma última coisa. Fala do Plínio e do lugar aqui. O Marco Antônio adaptou do Plínio Marcos aquele conto do Anão do Caralho Grande. E criou um espetáculo lindo. E criou um prólogo antes da peça. Prólogo. Que era um bando de circenses chegando e papapá. Aí um dia eu combinei com o elenco de entrar nesse prólogo. Vamos falar de palhaço, eu não sei se... Então, e eu entrei. E foi uma delícia. Porque nem sabia o que era eu. Aí, terminou, começou a peça. Eu saí de fininho, botei a roupa, assisti o resto da peça, já tinha visto umas 2 vezes. Aí o Plínio Marcos. Uma vez invadindo o espetáculo, seu caralho. Você faz escola, você é um Beto Boiano, caralho, como é que faz uma coisa? Pariu, não sei o que, e saiu puto na vida. Xingou. Tava até o Beto, meu filho, a Cecília, minha mulher. Eu fiquei na beira. No outro dia, às 7h30, não era 8 horas da manhã. Toco o telefone, eu pego. A boneca tá brava comigo? Eu falei, não, vai bravo por quê? Tá bravo ou não tá bravo? Não, tem bravo, nada e tal. Eu falei, então, depois você vem pra cá e a gente vai tomar um café. Mas por que eu estaria bravo, Preto? Porque eu fazer um espetáculo, eu não consegui fazer um espetáculo. Eu queria falar, não, calma. Tá. Então vamos só esclarecer. Primeiro, eu não invadi o seu espetáculo. Eu invadi o prólogo maravilhoso do Marco Antônio. Porque o seu texto era muito ruim. Aí encontramos, porque ele morava na Teodoro Baimon na época, e eu estava lá no Arena. Para citar essa companhia maravilhosa aqui, que é o pessoal do Folias. Eu estou grato, espero ter valido a pena aí para vocês e complementar alguma coisa. Vou entrar. Pode? Tá bom. E acho que a gente tem que constar uma coisa que é eu vou ficando velho, eu vou ficando emocionado, é uma bosta. Quando você chegar na idade da gente, isso passa, né, ué? Piora. Dizer que o Folias como coisa física só existe porque um trouxa, né, chamado Humberto Magnani, ele é fiador deste espaço, ou seja, se der uma grande merda, Cara, é geral. Eu não sabia, ele é fiador? Opa! Nesse momento ainda. Não, mas espera que um pouco, ele não vai ouvir aí. Não, mas é que acreditou nessa história, embora não estivesse aqui diretamente trabalhando, mas que estava junto desde de época de Funarte, com o Marco e com o Maia, né, desse pessoal aí do interior. Os caipira. Junto então, com os praieiros, né? Tem os praieiros também que veio a cambada de Santos também. Então isso só pode existir por causa do Magnani também, né? Então, e é por isso que a gente queria escutar você também, porque faz isso aqui, você cita o Plínio toda hora, né? Que ele está aqui olhando, mas
essa conversa é muito importante por você ser parte dessa história. Senão isso não existia, só isso. Ah, existia porque vocês são bons, vocês iam fazer na esquina ali e arrebentar. Mas aqui é mais gostoso. Não chove. Hã? Não chove. Chove, menino. Tem Chove. que consertar o telhado. Não tem nada. Não, Então, porque onde tinha não me conteúdo, pegou aí? né? Não é. Tá ninguém de passagem aqui. Vocês vieram para ficar. E a gente faz o que pode. Certo? Às vezes até o que não pode. Principalmente o que não Principalmente o que não pode. Vamos para terminar.